Fala pessoal, aqui é o Jonathan e você está prestes a assistir um vídeo do nosso projeto Chora PDI. O Chora PDI ele é um curso de Pentaho Data Integration que acontece toda segunda-feira às 5h55 da manhã, tá bom? E como funciona o Chora PDI? Ele é 100% gratuito, acontece através de lives no YouTube, só que uma vez acabada a live eu retiro ela do ar. Então você não precisa pagar nada financeiramente, a única coisa que você precisa pagar é acordar cedo, tá bom? Eu espero que você aprenda alguma coisa com esse corte e esteja presente nas próximas aulas. Tamo junto e é nóis! 6 horas agora, acho que nós já podemos iniciar a nossa live, tá bom? Vou colocar a telinha aqui ao lado e compartilhar a minha tela com vocês. Show de bola, gente. Eu já estou aqui com o meu PDI aberto, tá bom? Como vocês podem ver. E a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que eu dei uma palhinha já na live número 1 do Chora PDI do que eram variáveis, tá? Só para a gente relembrar o que a gente falou sobre as variáveis. Vamos pegar um step aqui, que é o Table Input, tá? Eu vou sair da telinha de vocês só para que fique mais fácil a visualização de vocês, tá bom? Então nós temos aqui o Table Input, que é um step que nós utilizamos para conectar em banco de dados e extrair esses dados via query. Se a gente abrir esse Table Input, a gente vê que ao lado aqui, onde tem o campo de SQL, existe um iconezinho azul, né? E aí ele fala aqui, ó, aperte Ctrl Space para selecionar uma variável. Tá? Então, se eu apertar aqui um Ctrl Space, a gente vê que logo aqui embaixo ele exibe uma série de variáveis, tá? Essas variáveis são do sistema, do Kettle, relacionadas ao Java. Então, há diversos valores aqui, tá? Desde onde está o caminho do sistema, onde está definindo a geração de logs. Então, a gente pode utilizar essas variáveis sempre que a gente quiser, tá bom? Como a gente utiliza essas variáveis? Basicamente, se eu selecionar uma variável aqui, você vai ver que a notação para a utilização de variáveis é basicamente um cifrão, o nome da variável entre chaves. Então, vou selecionar uma variável aleatória aqui só para vocês verem como a gente acessa essas variáveis. Olha só, essa variável aqui, ela é responsável por retornar a time zone de um usuário, né? Que usuário é esse? É o usuário que está utilizando o PDI, né? Nesse caso sou eu, e no caso de vocês, são vocês, tá bom? Então a gente vê aqui que ele tem essa anotação que eu comentei, que é o cifrão, e o valor entre chaves, tá bom? O conceito de variável no PDI é muito semelhante com o conceito de variáveis na programação, que é o quê? Armazenar um valor que vai sendo alterado durante o tempo de execução, tá? Então, por que a gente fala que o ideal é utilizar variáveis quando a gente está falando de utilizar dados dinâmicos? Porque, cara, a gente está falando de trocar toda hora o valor que está ali, né? Então, imagina, por exemplo, um dos cases que eu tenho aqui para compartilhar com vocês, é que eu tinha que fazer mais de 50 transformações diferentes somente por causa do table input, né? A query era muito semelhante, ela retornava sempre duas colunas e todo o tratamento que era realizado após a entrada da tabela, após o table input, era realizado da mesma forma. Então eu pegava esses dois campos nas 50 transformações, tá? Eu tinha que pegar esses dois campos, limpar ele, deixar tudo como minúsculo, converter um para string, um para maiúsculo, remover os espaços antes e depois da strings, os tratamentos básicos, tá? Então imagina, eu teria que realizar 50 transformações diferentes somente porque o table input era diferente, a fonte do dado era diferente. Então eu pegava dados de bancos de dados diferentes, de tabelas diferentes, com usuários de autenticação diferente e queries diferentes. Só que a partir do momento que estavam configurados os tables outputs, o resto na minha transformação era exatamente igual, tá? E o que eu fiz para resolver esse problema? Eu basicamente peguei todas essas informações desses 50, acho que eram mais inclusive, tá? Mas só para deixar mais didático, desses 50 bancos de dados e planilhei eles todinho. Então, em Excel, eu criei um campo chamado servidor, eu criei um campo chamado... Só um minutinho aqui.
para vocês me enxergarem. Eu criei um campo chamado servidor, eu criei um campo chamado database name, eu criei um campo chamado port, eu criei um campo chamado usuário, eu criei um campo chamado senha e criei um campo chamado query, tá? Planilhei isso tudo num Excel e criei uma transformação onde eu utilizei esse Excel como input. Uma vez que eu utilizei esse Excel como input, eu conectava a saída desses valores que estavam na planilha à criação de diversas variáveis, tá? E depois eu utilizava essas variáveis num table input. Isso por quê? Porque toda vez que eu rodava uma transformação, os dados de conexão e query ficaram dinâmicos. Então eu criei somente uma onde eram 50 transformações para extração de dados, eu criei somente uma extração, utilizando o Excel como table input e deixando esses dados dinâmicos, tá bom? Uma outra situação onde você poderia também utilizar variáveis, que foi um case que eu utilizei também. Imagine que você queira fazer um envio de e-mails personalizados, tá? E quando eu digo e-mails personalizados, vocês podem entender como e-mails realmente complexos. O que eu quero dizer como complexos? Eu tinha que enviar um e-mail com todos os acessos que cada um dos colaboradores da B3 tinha. E isso é extremamente personalizado, né? Lógico que eu criei todo um template bonitinho em HTML para mostrar esses acessos todos em estrutura tabular. Então ficou sensacional. E a estrutura foi muito semelhante a essa que eu comentei em relação aos bancos de dados, tá? Eu tinha uma planilha com todo mundo que iria receber esse e-mail. E nesse caso eu criei variáveis para esses caras. Depois, numa outra transformação, eu cruzei cada um desses que deveriam receber esses e-mails com todos os acessos que eles possuíam, tá? Então eu meio que filtrei esse cara. Então, uma vez que eu filtrei ele, eu fiz a construção do HTML inteiro em JavaScript e depois utilizei um step de e-mail para adicionar esses caras. Então o e-mail ficava: olá, fulano de tal, abaixo seguem os seus acessos, e aquela porrada de acesso personalizado para cada colaborador da empresa. Onde eu pretendo utilizar isso quando a gente tiver um pouco mais avançado, tá bom? Eu quero que a gente crie um fluxo de trabalho, onde nós iremos trabalhar com machine learning para enviar ofertas para colaboradores baseados no seu perfil de compra. Então imagina que a gente tem um perfil de compra de um homem, entre 30 e 40 anos, que comprou determinado produto. A gente vai automatizar um processo onde a gente vai enviar para esse homem entre 30 e 40 anos produtos que possam interessar que outros homens com esse perfil fizeram aquisição e que também compraram a mesma roupa que ele, tá? Então a gente vai fazer campanhas de e-mail marketing personalizadas utilizando machine learning. É esse o nível que eu quero chegar com vocês em breve, tá bom? Mas hoje a gente vai falar mais sobre essa questão das variáveis de ambiente. Agora que eu já contextualizei vocês sobre o que é uma variável, eu vou falar sobre os tipos de variáveis que nós temos aqui no PDI, tá bom? Então, deixa eu fechar aqui. A variável, ela ocorre sempre no nível de transformação, tá bom? Ó, vamos lá. Vou adicionar aqui tudo de novo, tá bom? Nós temos dois tipos de variáveis diferentes aqui no PDI, tá bom? Se vocês forem aqui na abinha Design, editar Variable, vocês vão ver dois tipos de variáveis diferentes, tá? Tem o setSessionVariable e nós vamos ter também o setVariables, tá bom? E aí nós teremos, respectivamente, os gets desses caras, que seriam para pegar essas variáveis. Então a gente vai ter aqui também o getVariables e também teremos o getSessionVariables, tá bom? A gente pode entender que esses dois steps, eles são pares, e esses dois steps, eles são pares também, tá? A diferença entre eles, basicamente, é o get e o set. Se você não é familiarizado com essas notações de get e set, basicamente o que a gente está fazendo no set é definindo um valor em uma variável, e no get nós estamos pegando um valor de uma variável, tá bom? Então, qual a principal diferença entre o set variables e o set session variables, tá? O setSessionVariables, ele funciona basicamente para a gente utilizar no escopo de transformação. Então, imagine que eu quero, por exemplo, utilizar uma variável somente nesse fluxo de transformação. Eu poderia utilizar o setSessionVariables, por exemplo, para enviar uma variável ao meu Pentaho Server ou pegar uma variável do meu Pentaho Server.
tá bom? Utilizando o step de endpoint. Então, ele sempre vai ser utilizado no escopo da transformação em que ele está sendo utilizado, certo? Maravilha. Já o set variables, que ele é muito mais complexo e para a gente ele é muito mais utilizado, a gente consegue definir o escopo de atuação deles, tá bom? Então, eu vou excluir esses caras aqui, porque eles não nos interessam nesse momento. E vou abrir aqui o set variables para vocês darem uma olhadinha, tá? Maravilha, ó. Aqui a gente vê que ele tem 1, 2, 3, 4. São 4 campos diferentes que a gente pode utilizar para setar essas variáveis, tá? O primeiro campo é o field name, que é o quê? É basicamente o nome do campo, tá? Por que nome do campo? Quando a gente fala de setar uma variável, a gente precisa pegar esse valor de um fluxo de dados. Então, a gente nunca pode começar uma transformação utilizando set variables. E mais para frente, a gente vai criar um exemplo de como utilizar essas variáveis. Em variable name, é o nome que a gente vai utilizar para essa variável. Então, mais para frente, quando a gente for utilizar o get variable, por exemplo, a gente vai utilizar pelo nome da variável e não o nome do campo, tá bom? Então é muito importante esse nome. Geralmente, uma boa prática, e é até mesmo o que o próprio PDI faz, é nomear o variable name com o mesmo nome do field name. Só que a diferença é que o variable name, para uma boa prática, está sempre em maiúsculo, tá bom? Aqui em Variable Scope Type, isso é muito importante e a gente precisa se atentar. Lembra que eu comentei com vocês que o getSession Variable ele é utilizado somente no escopo da transformação? Show de bola. Aqui nós podemos definir o escopo de atuação dessa variável, tá vendo? Então, em Variable Scope, a gente pode falar que a nossa variável ela é válida na Java Virtual Machine, ou seja, qualquer outro programa que estiver utilizando a JVM vai poder visualizar essa variável, tá? Imagine que você tem diversos outros programas e processos rodando na sua VM, elas vão ter acesso a essa variável e se quiser alterar o valor dessa variável, tá bom? Nós temos um outro carinha aqui, chamado Valid in Parent Job. O que esse carinha faz? Ele basicamente está falando, cara, essa variável ela vai ser válida no escopo do pai desse job, do job pai dessa transformação, tá? Então imagina que você tem uma... Vamos abrir um TXT aqui para exemplificar para vocês, tá? Eu comentei com vocês que as variáveis sempre são criadas a nível de transformação. Então imagina que você tem uma transformação KTR, e aqui dentro dessa KTR você tem uma variável. Nesse escopo que eu apresentei para vocês, que é válido no job pi, o que a gente está falando é que essa variável ela vai ser válida aqui nesse carinha. Então, antes dessa KTR, a gente vai ter um job. Dentro desse job, a gente vai ter uma KTR, e nessa KTR a gente vai ter uma variável. Então, essa variável ela vai ser válida nesse escopo de job, tá bom? Então, imagina que você tem um job que tem um step de meio, você vai poder utilizar essa variável que está dentro de uma transformação dentro do job no step de meio, tá bom? Então, vamos ao próximo escopo. Nós temos o escopo de válido no avô do job, tá? E o que isso quer dizer? Isso daqui nada menos quer dizer que a gente sobe um nível. Então, se no válido no job pi ele permite que você utilize a variável a nível do job que está acima dessa transformação, aqui a gente está falando o seguinte, aqui a gente pode ter um job, que por sua vez tem um job, que por sua vez tem uma transformação, que por sua vez tem uma variável, tá? Então a variável poderia ser utilizada em todo esse escopo de transformação, onde nós temos jobs alinhados, um job dentro do outro, tá bom? Então, esse job é pai dessa transformação, e esse job é o avô dessa transformação. Então, você poderia utilizar essa estrutura, e a sua variável poderia ser utilizada em todo esse escopo. Nós temos mais uma transformação aqui, que é o válido no job raiz, tá bom? O que é esse válido no job raiz? Ele é muito semelhante com esse cara aqui, ó. Tá bom? Ele é muito semelhante com esse cara aqui, onde nós temos uma variável em uma transformação, e essa transformação está dentro de um job. A gente pode utilizar a variável dentro desse job. Só que a gente poderia ir além.
Então, imagine que a gente tem esse job aqui, esse processo serve para aquele primeiro caso, tá? Vou definir aqui para vocês, para ficar mais fácil. Aquele primeiro passo é válido no job pai, tá bom? Esse daqui é o válido no job pai. Ou seja, essa variável só poderá ser utilizada nesse job. E aqui a gente tem o válido no job raiz. Qual a diferença, Jonathan, entre o válido no job pai e o válido no job raiz? A diferença é que no job raiz a gente pode ter diversas transformações que podem utilizar essa variável. Entendeu? Então, enquanto válido no job pai, você só pode utilizar a variável no job pai daquela transformação, o válido no job raiz você pode utilizar em qualquer transformação que está no mesmo nível de onde a variável foi criada. Simples assim, gente. Um outro parâmetro aqui onde nós podemos definir é um default value, né? O que é um default value? Ele é um valor raiz, tá? Uma vez eu criei uma transformação, por exemplo, utilizando variáveis, onde dinamicamente em um step de JavaScript eu setava um e-mail de acordo com uma condição. Então, o que eu poderia fazer aqui, por exemplo? Se esse e-mail, se eu não encontrasse o e-mail de um colaborador no banco de dados, eu poderia setar um e-mail padrão aqui, que poderia ser o meu ou um e-mail com erro, para ele enviar para qualquer lugar que não exista. Tá? Então aqui você define um valor quando essa variável não for encontrado um valor para ela ou quando ela não existiu. Certo?